Bem, irmãos, boa noite a todos, paz e graça da parte de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Isso. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Bem, vamos ficar de pé para fazer a leitura. Nós vamos ler os dois primeiros versículos. Você vai deixar a Bíblia aberta que a gente vai discorrer em todo o capítulo ao longo da mensagem. Bem? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 1, diz assim o santo livro: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Amém, irmãos? Podem sentar. Graças a Deus. Alguns assuntos, amados irmãos, eles são exaustivos pela Bíblia. Existem muitos textos que falam sobre ele. Outros assuntos nem tanto. Só que às vezes os pregadores modernos, eles invertem, né? A urgência e a prioridade em cima de cada assunto. Como, por exemplo, o dízimo. No Novo Testamento, a gente mal vê tanto Jesus quanto os apóstolos falando sobre o dízimo. É praticamente raro na Nova Aliança, no Novo Testamento. Só que a mensagem que mais é pregada, ou uma das que mais são pregadas, quais são? Dinheiro, dízimo e ofertas. Outros assuntos que são um pouco mais polêmicos, a gente tem algumas pontuações no Novo Testamento. Segundo casamento, divórcio e por aí vai. Só que um assunto que tanto Jesus quanto os apóstolos entenderam que era importante falar muito sobre eles é sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é o assunto áureo da Bíblia. Por quê? Porque quando Jesus ele vem à Terra, os judeus, os hebreus, os israelitas, eles achavam que Jesus ele viria naquele momento para restaurar a nação de Israel. Porque é isso que eles haviam entendido de acordo com os profetas e de acordo com a lei. Só que, para surpresa deles, que esperavam um Messias num cavalo branco, veio o Messias na filha de uma jumenta. Veio o Messias disposto a restaurar, e restaurou não a nação de Israel, mas trouxe a possibilidade de restauração para todo aquele que crê, a restauração do coração, o perdão pelos pecados, a redenção da nossa natureza caída. Nós adquirimos isso em Cristo Jesus. Só que quando ele vem, ele dá uma garantia: eu vou, mas eu vou voltar. A igreja vai continuar aqui, junto com os ministros que eu estabeleci, junto com os apóstolos, junto com os pastores, mestres e doutores, os profetas, todos eles vão continuar o meu legado e a minha obra, aquilo que eu chamei eles para fazer. Eu deixo a igreja para ser a minha embaixadora aqui na terra. Eu deixo o meu povo para me representar e dar continuidade à expansão do meu reino, que já chegou pregando arrependimento e conversão.
E haverá um momento que eu vou voltar, e eu vou voltar. E eu digo a vocês, quando eu voltar, disse Jesus, eu encontrarei, eu acharei fé na terra. E aí ele começa a ensinar sobre o seu retorno. Paulo começa a ensinar sobre o seu retorno. O seu retorno ele era tão claro e era tão contundente que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o povo está ali, olhando para o céu, logo depois que Jesus subiu. E eles estão naquele momento já aguardando o seu retorno. Aparecem 2 anjos para eles e falam assim: varões, o que vocês estão esperando? O que está acontecendo? Saúde? O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo aí? Não, nós estamos esperando. Ele prometeu que ia voltar. Ele prometeu, mas não é agora. Vai viver a vida de vocês. A volta de Jesus é um assunto central na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Mas qual é o grande problema sobre esse assunto hoje em dia? A internet, irmãos. A internet é o mundo dos likes. A internet é o mundo da visibilidade. Hoje qualquer um fazendo um marketing meia boca consegue ser famosinho ali na internet, não é? Você consegue criar uma comunidade, falar para sua bolha, ter alguma relevância ali nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E o que viraliza na internet? Polêmica. O que viraliza? Teoria. Aí o que as pessoas vão fazer? Olha só. Jesus ele vai voltar agora em 2024. Ele vai voltar, o arrebatamento vai ser em 2030. Para uns vai ser em 2070, né? E vai acontecer ali. Há um tempo atrás, o arrebatamento seria em 2017, setembro de 2017. Um pouco mais atrás ia ser em 2012, lembra? Teve até o filme, né? 2012. E teve um maluco aí também que falou, né, que ia acontecer naquele ano e não aconteceu. E antes disso, em 2009, e antes disso, no século passado, do qual eu faço parte, falava-se assim: a 1000 chegarás, de 2000 não passarás. Era polêmica em cima de polêmica, todos tentando adivinhar quando Jesus iria voltar. Curiosamente, o próprio Jesus falou que ninguém sabe, nem o Filho do Homem sabe o dia e a hora do seu retorno. Mas os profetas contemporâneos sabem. É por isso que se cria tanta resistência sobre escatologia, sobre volta de Jesus. É por isso que se cria tanta resistência sobre esse assunto que é tão crucial e importante e urgente e emergente para os nossos dias. Alguns não gostam do assunto por causa do medo. Mas aquele medo bem egoísta, né? Não, Jesus só pode voltar depois que eu casar. Irmão, por mim, Jesus volta agora. No caso, não tenho filho, tá bom. Todo respeito, varoa de Deus. Mas primeiro Jesus. Mas a gente escuta isso. Não, Jesus não pode voltar antes do meu casamento. Jesus não pode voltar antes de eu conquistar, de eu viajar, de eu fazer, de eu acontecer. Irmãos, no céu não se casam e nem se dão em casamento. Só tem uma coisa que tem no céu que a gente já tem aqui na terra, que é a presença de Deus. Casamento não tem. Família não tem. O que importa é Jesus. Se ele quiser voltar agora, ele não vai voltar. Mas se ele quiser voltar agora, glória a Deus por isso. Nós temos que estar felizes, porque a expectativa da igreja é com o retorno de Jesus. Por isso se dizia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A ansiedade, o desejo, a expectativa pelo momento que ele vai vir rasgando o céu e estabelecendo seus pés no Monte das Oliveiras, estabelecendo ali o seu reino milenar. Outros não creem na volta de Jesus por incredulidade. Não conseguem acreditar na divindade de Jesus, nem no seu poder e nem na sua missão. Que tudo o que ele disse é verdade, aconteceu e acontecerá. Por exemplo, o próprio Jesus, em Mateus 24, ele fala sobre a destruição do templo, que aquele templo seria destruído.
Para eles, para os judeus, aquilo é um escândalo muito grande. Sabe por quê? Porque aquela construção, a restauração do templo, ela foi muito importante para eles. Para aquele povo era uma glória até aquele templo. Então ele vira e fala: esse templo ele vai ser destruído. Ele vai ser acabado. E o que acontece no ano 70? General Tito, general romano, ele entra em Jerusalém. Ele milita, ele luta contra Jerusalém e destrói o templo. Aquilo traz para eles um grande impacto. E eles lembram da profecia do mestre. Esse é um dos sinais que já se cumpriu sobre a volta de Jesus. É um dos sinais para aqueles que não creem. Para aqueles que não creem, pegue o Antigo Testamento e todas as profecias sobre a vida do Messias se cumprem na pessoa de Jesus. Que ele viria de uma virgem, se cumpriu. Que ele viria de Belém, se cumpriu. Que ele morreria e ressuscitaria, se cumpriu. Tudo se cumpriu cabalmente na pessoa de Jesus. Não há espaço para incredulidade. E a outra resistência é a descredibilidade por conta dos excessos que nós já falamos. São excessos em cima de excessos. Uns tentam descobrir o que é a marca da besta. É o chip? É um sinal? A marca da besta é uma revelação, irmão. Vamos ficar com o que a Bíblia diz. Vamos ficar com o que a Bíblia ensina. No versículo 1, o texto sagrado vai falar assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Sabe o que estava acontecendo naquela época? Os tessalonicenses estavam recebendo cartas, como se fossem escritas pelo apóstolo Paulo, dizendo não que Jesus voltaria, nem que Jesus estava perto para voltar, mas que Jesus já tinha voltado. Os tessalonicenses, eles estavam fazendo o que é o sonho do nosso amado Xandão. Eles já estavam parando de trabalhar. É o sonho de vida, né, Xandão? A gente se aposentar, coisa linda, né? Eles já paravam de trabalhar. Porque não, Jesus já voltou. E era todo aquele caos. Era todo aquele furdúncio. Só que Paulo vem ensinar para eles. E fala: olha só, isso não vai acontecer. Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer como Deus. Apostasia é voltar atrás. Nós estamos rumo a uma direção, nós estamos com um alvo em alguém, nós temos uma determinada fé. Apostatar da fé é dar as costas a esse conceito e mudar toda a nossa concepção. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Jesus veio, nos salvou, nos restaurou, nos transformou, nos converteu e nos estabeleceu na sua presença, nós apostatamos. Mas que apostasia foi essa? A apostasia do mundo, a apostasia da iniquidade, a apostasia da vida de pecado. Nós voltamos atrás da vida que vivíamos para viver a vida que Deus escolheu para nós. Apostasia é isso. Voltar atrás nos conceitos que nós tínhamos. O que Paulo está ensinando aqui? Haverá uma apostasia generalizada, Tessalonicenses. Antes que tudo isso aconteça, antes que a volta de Jesus aconteça, antes que o arrebatamento aconteça, ele fala que a nossa reunião com ele é o arrebatamento. Antes que esse evento, a segunda vinda do Mestre, do Messias, antes que isso aconteça, acontecerá uma apostasia e haverá a manifestação do filho do pecado. Irmãos, que apostasia é essa que ele está falando? A apostasia da igreja, a apostasia dos crentes, a apostasia do povo de Deus.
A apostasia daqueles que em algum momento olhavam para Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E hoje mesmo eu ouvi uma mensagem onde o pastor dizia, ele falava assim, o diabo, ele aceita dividir você com Jesus. O diabo, ele aceita dividir você com o mestre. Para o diabo tá bom se você vai servir em uma religião, na segunda e na terça, e na quarta você vai para a igreja. Para o diabo tá bom se na quinta-feira você está numa vida de fornicação e prostituição, mas na sexta-feira você está no culto. Para o diabo tá bom. Agora, para Deus não tá bom. Porque ele não divide a sua glória com ninguém, nem o seu louvor com as imagens de escultura. Isaías 42:8. Ele não divide, irmãos. Mas o diabo, ele aceita dividir. O diabo, ele aceita, ele gosta disso. E esse é o ponto, o cerne da nossa mensagem de hoje. O filho da iniquidade, o anticristo, ele ainda não apareceu. Já tentaram dizer que é o Elon Musk. Só que aí ele começou a dar muito apoio ao ex-presidente da República, aí essa ala já não fala mais que ele é o anticristo. Essa ala que falava que ele poderia ser, alguns afirmavam, por idolatria a um ex-presidente, eles não falam mais. Mas tudo certo. Elon Musk era o anticristo. O Papa já foi o anticristo. O da Turquia, o Erdogan, não sei se vocês já ouviram falar, é o anticristo. O Trump, o genro do Trump. Daqui a pouco a família do Trump é a família do anticristo. Já tentam encontrar o anticristo. O apóstolo Paulo, ele está trazendo um ensinamento para esse povo, para eles valorizarem a escatologia e a volta de Jesus. E ele fala que o anticristo, ele será revelado, do grego apocalipse. Ele vai aparecer. A pergunta que eu faço, o apóstolo Paulo, ele se preocupa em dizer quem é o anticristo? Não. Ele dá algumas características. Por quê? Porque a característica do anticristo, ela é preparada pela apostasia da igreja. A preocupação de Paulo não é com o anticristo. Ele não está nem aí para ele. A preocupação de Paulo é com a apostasia da igreja. A preocupação de Paulo é essa. Quais são os conceitos que podem ser apostatados? Primeiro, aquele que se opõe contra Deus. Aquele que luta contra Deus. Aquele que se coloca como uma oposição à pessoa de Deus. A Bíblia ela é bem clara. Daqui a pouco fala em língua, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E ela, a terra, era sem forma e vazia. Qual é o conceito estabelecido socialmente? Que tudo veio a partir de uma explosão. O que é isso? Apostasia. Só que para a igreja conseguir ser bem aceita no mundo, o que ela fala? Não, essa explosão foi criada por Deus. Aí ele criou um macaco e aí veio a evolução. Irmãos, a Bíblia diz que o homem foi criado do pó da terra. Ele não veio do macaco. Só que a igreja tenta fazer todo um reboliço bíblico para poder encaixar e ser aceita socialmente pelo mundo. Isso não pode acontecer. Deus criou tudo. O apóstolo Paulo fala em Atos 17, de um só homem ele fez toda a humanidade. Se opor contra tudo o que se chama Deus. A apostasia é se levantar contra o que está escrito, é se levantar contra o texto bíblico, é se levantar contra a palavra de Deus. Sabe qual que é o problema disso, irmãos? Se eu chego para os irmãos e falo, olha, eu tive uma revelação, Deus falou comigo, e é assim agora que tem que ser, essa é a nova dispensação. Vocês não têm como me argumentar, vocês não têm como se opor contra mim, porque eu disse que eu recebi do Senhor. Só que quem é que manda na igreja? Qual é a lei da igreja? Sou eu? É algum dos irmãos? É a palavra de Deus. Mas quando a gente volta para o conceito do catolicismo romano, onde primeiro é a palavra do Papa, em segundo lugar é a palavra da tradição, e em terceiro lugar, se precisar, é a palavra da Bíblia. Nós não podemos fazer isso.
A autoridade na igreja é a palavra de Deus. O que manda na igreja é a palavra de Deus. Só que aí chega o irmão e fala, não, eu tive uma revelação. Qual é a revelação? Que eu tenho que largar a minha mulher para depois ficar com aquela irmã novinha. Foi Deus que falou contigo, eu tenho certeza. O Deus desse século. Aquele que vai possuir o anticristo. Se opor contra tudo que se chama Deus. Quando nós não nos preocupamos com o pecado, quando nós não nos preocupamos, amados irmãos, com a nossa vida de santidade, com a nossa santificação, com a nossa busca a Deus, nós já estamos vivendo em apostasia. Não caia na cilada do diabo. Você sabe o que o diabo tenta fazer? Ele tenta normalizar aquilo que para você era escandaloso. Você quer ver uma coisa? Quando você está muito tempo sem ver telejornal, você fica sabendo de uma tragédia, você fica assustado, não fica? Você fica assim impactado, não fica? Por quê? Porque aquilo não é normal para você, aquilo não é comum para você. Agora, se você todo dia vê tragédia em cima de tragédia, tragédia e mais tragédia, você vê morte, você vê acidente, você vê homem violentando criança, homem violentando mulher, tudo isso para você vai se tornando normal, porque você vê isso todo dia na televisão. Agora, quando você vê, você aprende o evangelho, você se converte, você está nos caminhos do Senhor. Qual a primeira coisa que você aprende? A ter pudor, andar em santidade, como chama? Modéstia nas suas vestes. Só que aí você começa a mexer nas redes sociais, é a roupa íntima, é o biquíni que parece que nem está usando. Aquilo vai se normalizando. Você primeiro vê, você fala, está amarrado em nome de Jesus. Sai daqui, Satanás, está repreendido. Mas você continua vendo aquilo. O diabo ele vai usando isso para normalizar isso. Esse conceito social na tua mente é o princípio de apostasia. Ele vai normalizando o pecado. E a gente não pode entrar por esse caminho. A apostasia é se opor contra a adoração a Deus. Já falamos sobre isso. O diabo aceita você dividir a sua vida do mundo, a sua vida em pecado, a sua vida a outros ídolos e deuses em relação a Deus. Mas Deus não aceita. Se opor contra a igreja. O movimento de desigrejados é um movimento pagão. É um movimento de apostasia. Ele está se levantando contra o corpo de Cristo. Mas, Vitor, a igreja, ela está apostatando. Mas, Vitor, a igreja, ela está se desviando. Mas, Vitor, os líderes estão fazendo e acontecendo. Irmãos, então sai do Brasil, porque os políticos são corruptos. E eu não sei para onde tu vai, porque todo político... Aliás, tem político em todo mundo sendo corrupto. Eu não posso falar que todos são, mas que eu acho que são, eu acho que são. Sai do mundo. Entrega a tua vida logo. Se é para sair da igreja, porque eles estão fazendo coisa errada com a igreja, então sai do mundo, deixa de viver isso. Nós precisamos congregar. Nós precisamos viver em comunidade. Só que aí o que o diabo fala? Não, não precisa. Vai vivendo a tua vida, vai vivendo a tua vida, vai vivendo a tua vida. E por fim, andar em apostasia é tentar se tornar o próprio Deus. Deixa eu ficar parado, senão depois eu vou tomar bronca, né? Eu fiquei andando aqui, né? A Midianita, né? Tentar se tornar Deus, irmãos. O apóstolo Paulo, ele traz um ensinamento lá em Romanos. Ele fala assim, olha, deixarão de adorar o Criador para adorar a criatura. Toda vez que a gente tenta se colocar no lugar de Deus, que a gente tenta se colocar num lugar de soberania, como se o mundo estivesse no nosso controle, nós estamos tentando nos tornar Deus. Agora vamos um pouco mais além. Toda vez que um líder se coloca como autoridade máxima da congregação, de tal forma que ele é inquestionável,
que ninguém pode chegar para ele e trazer um conceito bíblico e falar, olha só, você está desviando aqui, olha, você está equivocado aqui. Não, mas aqui se faz assim, assim, assado. Irmãos, a gente está querendo se tornar Deus. Toda vez que a gente acha que tem que implantar algo na igreja porque eu não gosto de como está sendo feito, não é que a gente não pode sugerir, irmãos. A gente pode sugerir, a gente deve sugerir. Quantas coisas a gente já mudou na nossa congregação porque trouxeram sugestões? Não tem problema trazer sugestão. Qual é o problema? O problema é achar que se não for feito conforme a gente quer, está errado. Não. Primeiro tem que ser feito conforme a Bíblia. E apenas isso. O resto a gente vai adaptando, desde que não seja pecado. Mas eu e você não somos senhores da igreja, Deus o é. Jesus que morreu por nós. Não foi eu que morri por você e nem você que morreu por mim. Mas o conceito de apostasia é essa soberba, é esse ego de querer se tornar Deus, de querer parecer como Deus, de querer se estabelecer como Deus. O conceito de apostasia é se opor contra Deus, é se opor contra tudo que se chama Deus, é se opor contra a adoração e é se opor contra a igreja. Por fim, o texto de 2 Tessalonicenses vai trazer muitos ensinamentos. Ensinamentos pontuais e precisos sobre a apostasia. A Bíblia vai chamar, Paulo vai chamar o anticristo de homem da iniquidade. Iniquidade significa anomia. Anomia é onde não há lei, é onde não há regulamentação, é onde não há obediência. Queridos, a falta de santidade que a gente vê hoje na igreja é justamente o princípio da apostasia. É o começo da apostasia. Não normalize uma vida de pecado. Eu sempre me lembro, quando falamos sobre isso, sempre me recordo de um homem que recebeu a visita de um casal. Esse casal falou assim: pastor, nós queremos servir melhor na igreja. Pastor, nós queremos servir melhor a nossa comunidade de fé. Nós queremos, pastor, contribuir na obra de Deus, não financeiramente, mas com obra mesmo, com trabalho, com presença. Queremos fazer as coisas, aquilo que entendemos que fomos chamados para fazer. Só tem um problema, pastor. Eu estou vivendo em pecado com ele. Eu estou vivendo em pecado com ela. Eu estou em fornicação. O pastor virou para ela e falou assim: não tem problema não, minha irmã. Pode vir, pode fazer, pode continuar vivendo a tua vida. Isso já é apostasia. Apostasia não é quando o pastor chega e fala: olha só, Jesus não é Deus não. Apostasia não é só quando chega e fala: olha, tem que guardar o sábado, olha, tem que venerar Maria. O nosso conceito de apostasia já está quando ela está cumprida e já está estabelecida. Mas existe o sintoma da apostasia, o princípio da apostasia, que dá para a gente tratar, que dá para a gente alertar e falar: olha, anda em santidade. Se não tem uma mensagem sobre a cruz, se não tem um ensinamento sobre arrependimento, sobre transformação, sobre mudança de mente, sobre novo nascimento, irmão, corre enquanto ainda há tempo. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Amém, irmãos? Semana que vem nós finalizamos essa mensagem. Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.